assuntos bons hoje para o nosso bate-papo, e agora o Tiago Guimarães Azevedo que conversa conosco. O assunto é a pesquisa para o mestrado, que é sobre o Instagram, o tema é Instagram entre o excesso de imagens e a fluidez da memória. E é disso que a gente vai tratar agora, né, Tiago? Te agradeço por você ter vindo, viu? Boa tarde. Você já falou, deu umas pistas aqui no bloco passado, mais ou menos, sobre o teu tema, e a gente tratou disso também na conversa com o Carlos Eduardo, de certa forma, né? Mas eu queria entender melhor como é que você trata dessa pesquisa, como é que você trata da memória nas fotografias, nas fotos do Instagram. Obrigado. Como é que Obrigado você faz a relação, assim? Boa tarde, Renato. Obrigado pelo convite. Na verdade, a pesquisa ela começou primeiramente por causa de uma relação que eu tenho com a imagem, né? Eu gosto de fotografia, de aquela coisa do álbum. E assim, eu comecei também por uma aventura poética, né? Escrevendo e tal. E a memória sempre foi um aspecto frequente nas minhas escritas. Memória, saudade. Então, querendo ou não, a imagem ela remete muito a esse aspecto da memória, no sentido da gente sempre ter aquele aporte que leva a gente a um tempo, a um estado. E ao mesmo tempo que eu vivo nesse ambiente, ao mesmo tempo também eu estou presente nas redes sociais, no sentido de como usuário, né? Usei durante muito tempo os antigos elementos de imagem, que era o flogão. Aí agora tem o Flickr também, que é outro elemento também de rede social. E aí quando eu comprei meu smartphone, eu comecei a usar o Instagram com uma certa frequência. E aí quando eu ingressei no mestrado em arte na Federal, então eu comecei a observar esse comportamento das pessoas em relação a essa mudança de suporte, né? Que a gente teve aquele período da máquina analógica, que a gente tinha que comprar o filme, aí tinha um evento, a gente levava a máquina, fotografava, esperava revelar e assim por diante. E de repente, com essa mudança para os smartphones, há um novo comportamento, onde as pessoas a qualquer momento elas puxam o celular e fazem uma imagem e aí elas jogam direto na rede. Então o processo de armazenagem já não é mais aquela coisa de eu jogo para o computador, para um cartão de memória, já é direto para o ambiente virtual. Isso me fez perguntar como é que se comporta então essa nova dimensão da imagem, no sentido de eu olhar aquela imagem e me remeter a um tempo, a um local, a uma memória que está relacionada a um aspecto afetivo. Então está muito nesse universo. Eu a priori tive que começar a observar como usuário, né? Eu tenho um perfil no Instagram que até então também é bastante movimentado em termos de imagem, é o Flaner 13. E aí eu comecei a adicionar pessoas. Então, eu primeiro entrei num conflito no sentido de que o universo da rede social é muito heterogêneo. Então, quando a gente faz pesquisa de campo, a gente tem que delimitar grupo. E você fez isso, né? Fiz. Então, você foi fazer a pesquisa, delimitou, mas aí... eu tive que criar uma delimitação diferenciada, que não é por espaço geográfico, até porque no universo virtual não existe uma geografia como a gente tem, nem por nada. Eu comecei a observar dentro do blog, do próprio aplicativo, que é o blog.instagram.com, o que era feito em termos de divulgação de imagens. Porque tem dois tipos de perfis que eu comecei a identificar, que é o usuário que usa de uma forma que a gente chama que a gente poderia chamar de usuário padrão, mas que na verdade não é usuário padrão, que é a pessoa que faz o selfie, faz imagem de comida e assim por diante. E tem aquele que é o do perfil do blog, que é o que movimenta realmente dentro da proposta do próprio aplicativo, que é criar uma estética diferente, um olhar diferente sobre a imagem, e que tem muitos fotógrafos, artistas, designers que são divulgados dentro do próprio blog. Aí eu usei esse perfil de usuário. Aí eu comecei a seguir alguns que o blog mesmo divulgava. Para você ver essa relação da fotografia com a memória dele, Sim. Já que é uma relação completamente que nós vivemos, como você disse, tirava fotografia, sim, revelava, esperava chegar, olhava, é uma coisa. E a forma de ver a foto é instantâneo agora.
agora muito fácil, né? De certa forma, essa relação também é diferente, né? Primeiro eu perguntei, comecei a investigar com o campo como é que eles se relacionavam antes com a imagem. E o que é interessante porque esse grupo ele é muito heterogêneo. Tem gente com 60 anos, gente com 18. Então, eu primeiro perguntei como era a relação deles com essa fotografia analógica. Eles disseram o quê? Eles começavam a estabelecer, eu comecei a perceber padrões, que essa imagem analógica está muito relacionada ao evento. A máquina era muito em função de algum momento o aniversário, da vida, casamento, batizado. Isso. Né? Inclusive, são essas respostas que eles davam. A ideia do levar era uma festa de casamento, era uma formatura, era um aniversário. Então, eles pontuavam muito essas situações. E aí eu investigava também a forma como eles lidavam com ela. Então, por exemplo, nós somos uma sociedade do acúmulo, a gente sempre acumulou muita coisa, sejam objetos, imagens, tanto é que eu estava até falando com o Carlos antes, sobre a questão de que a gente acumula álbum, né? Então a gente fala, mas a gente tem muita imagem, né, nas redes sociais e tal, mas em casa a gente tem, se a gente for olhar, tem aqueles milhões de álbuns e geralmente a gente não olha todos aqueles álbuns, a gente faz pontuações de imagens dentro daquelas relações. Então eles sempre tinham também nessa situação de muitas imagens. Mas esse pessoal mais jovem não tem álbum. Lógico, geralmente eles têm a referência dos pais, né? A foto de casamento dos pais, da família. E o que é interessante é que o comportamento deles em relação a essas imagens é coletivo. Então, geralmente eles viam em grupo. Era uma reunião de família, eles tiravam algo, começavam a olhar. E que a gente estava falando da questão da memória, que ela é sempre fragmentada, né? Então, ela sempre é um processo construído. A gente nunca lembra de uma forma real. A gente lembra de uma forma construída. A gente enxerta elementos que não necessariamente aconteceram, mas que estão para além da borda. Então, por exemplo, se a gente olha essa imagem daqui a 20 anos, aí tu vais falar de uma forma, como tu percebeste aquele momento. Outra aí eu vou pessoa falar fala de uma completamente outra forma, diferente. e assim por diante. Agora, Tiago, estava lendo um artigo que saiu numa revista especializada em fotografia, que falava a respeito dessa dispersão, porque hoje nós guardamos centenas de fotografias nos nossos computadores, até nos smartphones, né? E diferentemente do álbum que ficava ali guardadinho e a gente em alguns momentos especiais ia lá e resgatava isso. E nesse artigo falava justamente isso, que a gente vai perdendo essas referências. Você tira uma foto hoje e talvez daqui a 5 anos você nem lembre que essa foto exista, porque você não tem os teus álbuns, Sim. a não ser que estejam no lado virtual. Né? E isso é um risco, né? Inclusive para o uso das redes sociais, especialmente o Instagram que você está pesquisando. Foi uma das questões assim, que foi desafiadora na minha pesquisa, porque dentro dos perfis que eu analisei, eu criava um parâmetro, tipo assim, o mínimo tinha que ter pelo menos 100 imagens. E tinha perfis, por exemplo, tem um fotógrafo português que eu investiguei, ele tinha 10 mil imagens. E eu dentro do Instagram. E eu fiz uma tabela dentro do trabalho, onde eu colocava a primeira imagem e a mais recente. Para eu chegar nessa primeira imagem, como o Instagram tem que ficar carregando o load até chegar no início, foi um dia inteiro só para aquele perfil. E eu pedia para cada perfil mandar as imagens mais significativas que eles postaram e por que eles postavam. E o que é engraçado é que eles conseguiam mandar imagens do meio da situação marcada mesmo, situações marcadas. Porque, na verdade, não é somente a imagem, mas o evento que aquela imagem está envolvida. Então, eles vão lembrar aquele dia e tal, e eles vão buscar aquela imagem específica. Então, querendo ou não, que é o que o Henri Bergson vai falar sobre isso, o filósofo francês, que é justamente que ele chama de memória hábito e memória espontânea. Eu trabalho dentro desse campo da minha pesquisa. A memória hábito é aquela que você está ali todo o tempo, lendo um livro, repete, vai assim por diante. A memória espontânea não, é aquela que está ali no inconsciente, que é até da questão da psicanálise, vai ver aquela coisa como tu falaste, da lembrança ali da pessoa que fica ali, parece que perdeu aquilo ali, mas na verdade não perdeu, está lá guardado. E o Bergson fala de mecanismo motor, que essa imagem ela representa esse mecanismo motor que faz com que todas essas recordações elas voltem.
Então, de uma certa forma, existe um movimento nesse sentido, pelo menos nesse grupo que eu pesquisei, onde eles conseguem estabelecer essas relações. Porque eles vão buscar uma imagem... Sim. Porque para relembrar um fato, é isso. A pergunta que eu fiz assim, que eles pudessem mandar para mim 5 imagens, pelo menos 5 imagens. São essas imagens que nós temos aqui para mostrar algumas delas, é isso? Isso. Por exemplo, essa aí é da Mônica Moras, ela fez aí uma viagem, deixa eu ver se eu lembro aqui, cadê? Tinha muita neve. Tá aqui. Ela fez uma viagem específica e ela mandou um comentário assim, essa sou eu dentro dessa viagem, sempre livre, leve, em paz. Então, para ela marcou isso aí como um momento muito significativo, essa viagem específica. Esse aí é um fotógrafo português, o João. Ele na verdade, ele não colocou nenhum sentimento na imagem, mas ele fala da forma como ele gosta de ver as coisas, assim, muito nesse sentido do contraste da cor, da paisagem em si, até porque essas fotos são de Portugal. Essa eu conheço. É a professora Vânia Leal. A professora Vânia Leal, então ela também foi uma das minhas investigadas, ela falou dessa viagem específica aí quando ela fez para Fortaleza para falar do Arte Pará. Uhum. Essa também é uma professora aqui do colégio do Faculdade Ipiranga, Tereza Jardim. Essa foi de um projeto que ela desenvolveu chamado Projeto 365, que era uma foto por dia. E essa foi o fim do projeto. E ela fala assim que foi um sentimento meio esquisito de quando termina aquela intencionalidade e dá uma sensação de vazio. Essa foi a primeira foto dela no Instagram. Mas aí, só para eu entender uma coisinha, Thiago, você pediu para que cada uma dessas pessoas pesquisadas indicassem 5 fotos, é isso? Isso. As 5 fotos que mais marcaram essas pessoas por algum motivo. Isso. Mas entre essas fotos escolhidas, você viu algum fio condutor que seja que una essas pessoas em relação a essas fotos? Quer dizer, a afetividade, assim? É muito heterogêneo. Não dá para dizer que é um... A maioria deles existe um fio condutor que está relacionado a alguma espécie de momento da vida. Uma viagem, que é muito semelhante ao do analógico. A diferença em relação, por exemplo, à fotografia analógica e o Instagram é que você pode explorar uma imagem de uma forma bem mais diferenciada do que era. Por exemplo, você vê muito frequente agora imagens de paisagem, cenários. Isso que eu ia dizer, porque antes, quando a gente tirava a foto, nós estávamos na paisagem, alguém estava. Agora é muito comum isso, né? Você tira... Por exemplo, pode voltar anterior? Essa aí, por exemplo, essa aí é da Camila Nobuchig. Ela fala, a descrição que ela mandou: lá estava eu em uma viagem romântica passeando pela orla de Ipanema porque estava com desejo de sorvete e fui levada para tomar o melhor sorvete da cidade e nos deparamos com este coração no chão. Foi lindo. Postei a foto em plena dor de cotovelo depois do romance ter acabado, ao saber da morte do Reginaldo Rossi, como uma singela homenagem. Nossa, então, misturou tudo, né? Ela fez uma... Ela era namorada do Reginaldo Rossi e aí estava em Ipanema tomando sorvete. Aí foi uma salada boa, né? Aí ela mandou... E essa descrição que ela mandou não está na imagem. E essa coisa da descrição também que é diferente, né? Que as pessoas descrevem os sentimentos, né? Então, nesse sentido, por exemplo, esse aí é o Kitato, que é o fotógrafo português, ele já não trabalha muito com essa relação afetiva, ele trabalha muito na desconstrução estética. Ele me fala que essas imagens, ele gosta de explorar essas questões do movimento. Mas ele já é um fotógrafo, né? Ele é um fotógrafo. Você sente que aí já tem a estética, mas é isso que me chama a atenção. Esse aí também é dela também. Eu achei interessante o perfil dela, porque ela tem fotos, imagens... Da moça do Reginaldo Rossi. Isso. Essa ela disse o quê? Só pra gente encerrar, que a Mariana tem uma mesmo, foto. Né? Sim. Essa é um selfie mesmo, né? É um raio-x que ela fez. Meu irmão quase morreu 3 vezes. Ficou paralítico em decorrência de uma pneumonia. Levamos tudo da forma mais leve possível na época. Esse é um dos registros dos meus exames.
não sabiam que ele tinha. Eu também estava com tosse intensa e precisei fazer mil exames. Isso é um exemplo, né? Triste, claro, sim. mas assim, de uma situação que seria impensável se fosse pensar no passado, sim. né? Imagina Até tirar porque- foto, até porque colocar isso num álbum. Até porque na questão da intencionalidade do Instagram em relação à analógica, a gente tem muito aquela coisa do eu quero ser visto. Então é uma construção de cada vez mais, principalmente hoje o reality show é muito isso, né? Mas querendo ou não, Eu quero ser a rede visto social é um reality show. Você Eu acha que esse quero ser excesso visto. de imagem produz um empobrecimento da memória? Rapidinho, porque a gente já está terminando, tá, Thiago? Olha, de uma certa forma, sim. Acho que não necessariamente, eu não diria um empobrecimento, mas eu acho que na verdade, cada vez mais o indivíduo ele tenta se posicionar de alguma forma no mundo, se mostrar nesse mundo e dizer, olha, eu existo. Então, na verdade, que não seria a memória, mas eu acho que no sentido de cada vez mais eu tento mostrar que eu existo para dar uma ideia de perpetuação, né? Eu quero status, né? que é igual o selfie. O selfie eu vejo muito nesse sentido. Queridos, eu tenho que dar uma vez para a Mariana, que tem pergunta telespectador, Tem. respostas bem curtinhas Tá, agora para a vamos gente lá. encerrar. Vamos lá. Comentário para o Thiago, é a Rita Melém dizendo que ele é um artista de música, educador, artista plástico, compositor, poeta, de grande sensibilidade. Ela está feliz em vê-lo socializando as suas produções. Aí tem uma perguntinha para o Carlos Eduardo, né, que é o Danilo Beck, que pergunta qual é o valor do seu livro. R$20. E tem uma Baratinho. pergunta para o Rafa, que é o Acessível a Danilo todos. Beck também, lá do Marco, e ele pergunta se você pretende escrever um livro sobre gastronomia e se vai oferecer mais oficinas aqui em Belém. Se me convidarem, com certeza. E escrever daqui a uns anos, com certeza. Acho que é o sonho de qualquer pessoa, né? Pra antes de morrer tem que escrever um livro. Plantar Mas, uma árvore, ter um filho. Exatamente. Tá faltando mais uma? Não, é isso. Mas né? tem- Não, esse escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. né? Mas ela tem que aprender muito para escrever um livro. Tiago, só para finalizar, porque a gente já está no finalzinho do programa, se você quiser só complementar a tua pesquisa, falar mais alguma coisinha. Na verdade, a pesquisa, quem quiser ler a dissertação, ela está no site do programa de pós-graduação em artes, que é o ppgartes.fpa.br/site. Aí tem lá no banco de dissertações, aí quem quiser conhecer mesmo o que está escrito lá pode Legal. baixar. Obrigada por você ter vindo.